primeiro vice-presidente, vereador Petrini. Com a palavra, vereador presidente Lucas Carenhato. Peço a palavra, senhor presidente. Bom dia novamente a todos e a todas. Mais um dia que a nossa casa está cheia e essa é a casa do povo e é assim que ela deve ser e permanecer. Eu estou vereador, mas sou professor e quero começar essa minha fala aqui. Vejo vários professores e professoras, mas cumprimentando duas professoras, a professora Cláudia Fim e a professora Camila Marcarini, colegas do movimento estudantil, e em nome delas todos os professores. De forma especial também aos pais e aos estudantes que estão aqui. Essa decisão é mais uma decisão do governo municipal, tomada no afogadilho, tomada sem discussão, absolutamente virando as costas para as comunidades escolares. E eu peço aos colegas edis aqui que façam um exercício. Vamos pensar um estudante que mora lá no Cidade Nova, no Cidade Nova 2, quase na Rota do Sol. Esse estudante vai ter que sair do Cidade Nova, está no 8º ano, não vai ter 9º ano lá, e ele vai ser imposto a estudar no Cristóvão de Mendonça. Ou aquele que está lá na Vila Romana, quase em Conceição da linha Feijó, que estudava no Leonor, da mesma forma. Ou que está no Nandi, também. Aquele que está ali pelo Matioda, do ladinho do Tega, também para o Cristóvão. Isso é absolutamente impensado, inconsequente e de total irresponsabilidade. Na gestão pública, não se resolve um problema criando outro. E aqui nós não estamos falando de lâmpadas, nós não estamos falando de bueiros, de quebra-mola, de buraco no asfalto. Nós estamos falando da vida de pessoas e dos nossos estudantes. E não é concebível que com a LDB, numa cidade como a nossa, colegas vereadores, votamos uma LDO de 4 bi. E, vereador Iago, a democracia é boa porque no período eleitoral eu ouvi o prefeito Adiló e o vice Néspolo dizendo que a forma do PT de governar era péssima e que a forma que o PL poderia governar também era péssima. Nós que somos aqui divergentes na concepção ideológica. Mas, bueno, o prefeito Adiló, ex-vereador, se reelege e faz um governo que não agrada a ninguém. Porque aquilo que ele criticava durante a campanha, dizia que não ia fazer, e vejam, o problema não é só na educação. Na educação, na saúde, eu tenho dito, se tem um governo que não gosta de política pública de servidor, é o governo Adiló. O governo Adiló não gosta de servidor público. Dizia que com a reforma da Previdência, vereador D'Ambrosio, ia sobrar dinheiro. Eu lembro aqui, vocês não lembram, os colegas que são vereadores de segundo mandato. Com a reforma da Previdência, vai sobrar de cadê o dinheiro? Agora a gente continua ouvindo que não tem, que tem que fechar a turma. Então eu acho que é triste, que é revoltante. Eu ontem estive lá na SMED, até para fazer uma ponderação aqui, tinha a guarda municipal lá na frente, que me chateou. E o problema não é a postura dos guardas, e sim da gestão, que inclusive não valoriza os guardas. Hoje um guarda aposentado tem que pagar a sua previdência, tendo contribuído a vida toda.
Guardas precisam ser chamados e nomeados. A guarda não tem um espaço adequado para o seu quartel. Enfim, há uma desvalorização do serviço público e agora mexeram no que nós temos de mais caro. E eu vejo aqui o professor Paulo, que já foi diretor de escola, outros professores e professoras, a representação do sindicato. As nossas escolas municipais foram construídas a duras penas pelo sangue e suor de professores, de pais e de estudantes. E o que a gestão municipal é o quê? Quer fazer o quê com as nossas escolas municipais? Transformar em escolas de educação infantil e de anos iniciais? Não ao retrocesso. Tenhamos responsabilidade e que na gestão pública a gente pode errar, mas ter hombridade é voltar atrás, e é isso que eu espero do prefeito Adiló. Muito obrigado. Devolvo.